Bora falar sobre as shortlists do Oscar? Eu vou falar nesse vídeo sobre duas das shortlists, que são as de documentário e a de filme internacional. Eu assisti a boa parte desses filmes e por isso eu vou comentar aqui alguns deles, a maioria. Vou fazer comentários breves e ranqueá-los de acordo com o meu gosto. Eu não vou falar nesse vídeo aqui sobre quem tem mais chance de ser indicado ao Oscar, não vou fazer as minhas apostas, porque eu vou fazer isso em outro momento, beleza? Hoje, como eu falei, eu vou falar apenas sobre os filmes dos quais eu gosto, os filmes dos quais eu não gosto muito. Combinado? Então vamos falar sobre a categoria de melhor documentário. São 15 filmes na shortlist e eu assisti a 12 deles. Os 3 filmes que eu não vi são bastante importantes, porque eu não assisti a. Deixa eu ver aqui, vamos lá. My Undesirable Friends Part 1, Last Air in Moscow, que provavelmente vai ser um dos indicados. Esse é um filme de, sei lá, 4, 5 horas de duração, sobre censura no governo Putin. Eu não encontrei ele disponível em nenhum lugar, não recebi screener durante a temporada de premiações, então não assisti. Também não vi Seeds, pelos mesmos motivos. Os filmes que eu não vi dessas duas listas, gente, é porque eu não tive acesso a eles, tá bom? E eu não vi o brasileiro Yanune. Eu assisti ao outro brasileiro, claro, que é o Apocalipse nos Trópicos. O Yanune eu não vi, então sobre esses 3 filmes eu não vou comentar, eu vou falar sobre os outros, obviamente. Se você não me segue no Letterboxd ainda, siga João M. Flores. Lá eu postei o ranking dos meus filmes favoritos entre aqueles que estão na shortlist de melhor documentário e fiz o mesmo com a shortlist de melhor filme internacional. Nesse vídeo eu vou comentar filme a filme brevemente, daqueles que eu vi, claro, são 12 documentários e 14 filmes internacionais, e eu vou fazer isso em ordem decrescente, do filme que eu menos curti aquele que eu mais curti, beleza? Começando aqui pela lista de documentários, o filme do qual eu menos gostei é, sem dúvida alguma, um filme chamado Coexistence My Ass, ou Coexistência, o meu rabo, ou o meu seu. Esse é um filme protagonizado por uma comediante stand-up israelense que virou uma ativista pela coexistência entre israelenses e palestinos, entre judeus e árabes. Ela mesma cresceu numa comunidade de coexistência e ela acredita que essa é uma possibilidade, mesmo que ela questione cada vez mais essa saída para o conflito entre Israel e Palestina, principalmente diante dos eventos recentes. O problema do filme é que, por mais interessante que o tema dele seja, o filme se torna cada vez menos sobre esse tema e cada vez mais sobre a protagonista, e se torna uma ego trip de uma mulher que ainda por cima, na minha opinião, é extremamente sem graça, beleza? Em 11º lugar, eu coloquei um filme chamado Mistress Dispeller, que é um filme chinês sobre uma empresa que presta o serviço de detetive para casais que estão se separando, para casais que duvidam da fidelidade um do outro. E o filme vai focar numa mulher chinesa que desconfia que o marido tenha uma amante. O problema do filme é que, assim, num documentário, em primeiro lugar, você precisa se interessar pelo tema, certo? E eu não tava nem aí pro tema. Eu já não tô nem aí para pessoas da vida real. Quem trai marido, quem não trai. Num filme, eu também não tô nem aí. E ainda por cima, a protagonista, que é a mulher que contrata aquele serviço, desculpa, gente, é uma mulher muito chatinha, é uma mulher muito sem graça, é uma mulher muito básica. Sabe ser humano trivial? Sabe uma pessoa básica que não tem nada a oferecer, não tem nada de interessante? Você não consegue imaginar ficar 2 minutos ao lado dela porque você não teria assunto? E aí, quando a gente conhece o marido dela, a gente percebe que ele também é um cara extremamente sem graça. E a amante dele também. Então é um filme povoado por figuras pelas quais você não se interessa, e eu fiquei o filme inteiro extremamente indiferente. E tudo que você não quer num documentário é ficar indiferente. Em 10º lugar, eu coloquei o Mr. Nobody Against Putin, que é um título sensacional para um filme que eu considerei bem medíocre. O filme
gira em torno de um professor. Ele trabalha numa cidadezinha isolada, extremamente poluída, uma das cidades mais poluídas do mundo e congelada na Rússia. E ele é um cara que tem uma personalidade um pouco carente, ele tem uma solidão muito profunda, tanto que ele é o professor ali de tecnologia, ele filma os eventos da escola e ele acaba desenvolvendo um relacionamento um pouco íntimo demais, um pouco próximo demais de certos alunos, o que é estranho, um cara de 35 anos, sei lá, ser tão próximo assim de adolescentes de 15 e 16, mas o filme não é sobre isso. O filme é sobre o momento em que estoura a guerra na Ucrânia. E é óbvio que a escola começa a receber instruções que vêm do governo de treinar as crianças para se alinharem ideologicamente à Rússia. É uma escola na Rússia. E o filme faz uma denúncia de lavagem cerebral, de como a imagem que é passada do Putin e da Rússia e do posicionamento russo para justificar a invasão da Ucrânia são a única visão que é ensinada e que deve ser ensinada para aquelas crianças. O problema do filme é que ele trata isso como se fosse algo extraordinário, sendo que não existe nenhum país que já entrou em guerra na história da humanidade que não tenha feito a mesma coisa. Numa guerra, e eu não estou falando que isso é certo ou errado, mas o país precisa cooptar sua juventude, certo? E qual país que mais faz isso do que os Estados Unidos, que estão sempre em guerra, estão sempre invadindo algum país e usam não só as escolas, os professores, como também o soft power do entretenimento, da música, do cinema, para convencer todo mundo de que eles são o lado do bem e que eles têm uma causa nobre de levar a paz e a democracia para o mundo, para justificar invasões, para justificar colonização, neoimperialismo, golpes militares em outros países. Então eu me admiro que um americano veja isso aqui e considere algo novo. Eles fazem isso o tempo todo. É um filme muito ingênuo nesse sentido. Eu não gostei desses três filmes. O Holding Liat já dá pra dizer, e o Folk Tales também, que são filmes com os quais eu tenho uma relação de amor e ódio. E não é nem de amor e ódio no caso de Folk Tales. No caso de Holding Liat, talvez um pouco. Mas são filmes que estão ali na meiuca, sabe? São filmes que tem coisas das quais eu gosto e também tem coisas das quais eu não gosto. Falando do Holding Liat, esse é um filme que acompanha a luta de uma família pelo resgate de uma das suas membros. Eu não sei como que a gente, né, usa essa palavra no feminino, que foi sequestrada pelo Hamas no famoso 7 de outubro de 2023. É uma mulher, a Liat, do título, que tem pais vivos, mas já tem filhos, ou seja, a gente acompanha a luta dos pais e dos filhos e do resto da família pelo resgate dela. Eles têm contato com grupos sionistas, eles têm contato com a imprensa, tanto dos Estados Unidos, quanto de Israel, quanto da União Europeia. E eu acho que o filme acerta por focar no pai da Liat, que é um cara extremamente instruído. E a contradição de ser esse homem é algo que faz com que o filme funcione, porque esse é um cara que tem motivos emocionais, ele tem motivos pessoais para estar extremamente apavorado, extremamente com raiva, porque roubaram, sequestraram a filha dele. Existe uma tragédia iminente que pode acontecer a qualquer momento, e é por isso que é iminente, eu usei uma redundância aqui. Mas ao mesmo tempo ele sabe que ele cresceu num kibutz super socialista, super avançado, mas que foi construído sobre terras roubadas da Palestina. Ele sabe que a guerra não é guerra, ele sabe que é um extermínio que o Netanyahu está fazendo na faixa de Gaza. Ele sabe também que a Palestina tem direito a muito território que foi ocupado por Israel durante décadas. Ele sabe disso. Só que ele tem motivos pessoais para estar muito puto, para estar muito triste, para estar muito envolvido, porque a filha dele foi sequestrada. Ao longo do filme você vai ouvir muito sionismo, inclusive dos mais atrozes. Você vai ouvir discursos fascistas que deixariam até Hitler constrangido. Porque é isso, o sionismo é fascismo. Né? Mas o pai da Liat, inclusive a Liat, são pessoas
mais instruídas. Então, se você tiver esse filtro, você consegue assistir a Holding Liat sem se contaminar com o discurso repulsivo que vai estar perpassando o filme o tempo todo. Porque essa obsessão com o 7 de outubro de 2023 não é algo que está na família dessa mulher, mesmo que ela tenha sido uma das sequestradas. Eles sabem, o pai dela sabe, que existiram centenas de 7 de outubro de 2023 antes daqueles acontecimentos. Ainda acontecem muitos outros depois daquele acontecimento, ainda mais brutais, e que dezenas de milhares de vidas já foram perdidas na Palestina depois desse 7 de outubro, com essa justificativa do antiterrorismo, inclusive vidas de crianças, mulheres e bebês, né? Então é um cara muito instruído. Eu gostei de acompanhar ele, a jornada dele, torci para a Liat ser resgatada, mas todo o resto do discurso do filme você vai ouvir muito lixo, então tem que ouvir com o cérebro ligado. Folk Tales é um filme bem diferente, é um filme norueguês que se passa acima do Círculo Ártico, numa região muito inóspita, muito distante, muito selvagem e congelada, na qual existe uma instituição muito peculiar. Uma instituição para jovens que acabaram o ensino médio, mas ainda não foram para a faculdade, estão perdidos na vida, não sabem o que fazer, ainda, sei lá, não decidiram a carreira que querem ter pro resto da vida, e ao invés de entrar nesse gap year, como os americanos chamam e os europeus também, viajando o mundo, como muitos deles fazem, eles vão passar um ano nessa instituição para aprender sobrevivencialismo, para aprender a lidar com questões da natureza selvagem, junto ali com a convivência com os animais, com os huskies siberianos. Até aí é um universo tão diferente do nosso que acaba tornando o documentário legal e interessante, certo? Quando você assiste a um documentário que te apresenta um mundo novo, a principal ou uma das principais funções do documentário estão cumpridas. Então é um filme que tem elementos legais. Pra gente aqui no Brasil, aquele lugar que tem a aurora boreal, com aquelas paisagens lindíssimas, aquelas montanhas congeladas, esteticamente tudo isso é muito lindo. O problema do filme é que em alguns momentos essa escola soou um pouco como seita, sabe? Me parece um pouco papo de coach religioso e eu acho que tem algumas coisas ali que poderiam ser um pouco flexibilizadas, mas como eu não tô aqui para julgar a ideologia necessariamente das pessoas envolvidas nessa instituição, como filme eu acho que funciona moderadamente bem. No caso de Come See Me in the Good Light, esse é um filme extremamente emotivo, emocional, porque ele apresenta, porque ela não é uma mulher famosa, não era uma mulher famosa, uma poetisa americana que é diagnosticada com câncer e ela é apadrinhada pela Tig Notaro, que é uma, aí sim, famosa comediante americana, para documentar a sua jornada, a sua luta contra a doença, a sua luta por sobrevivência. E como ela é uma poetisa, no processo, falar, escrever, produzir pensamento, produzir poesia, produzir arte sobre a condição humana, sobre a sua própria condição humana, sobre a iminência da morte, inclusive. Então é um filme que tem momentos muito sensíveis. O filme entra, inclusive, no núcleo familiar dessa mulher, que é pequeno, né? Ela e a companheira. É um filme íntimo. E eu não vou falar muito sobre aquilo que eu não gosto do filme, que também tem alguns elementos que eu não gosto, porque o tema é tão sensível que você corre o risco de acabar soando meio frio, meio, sei lá, cara, como que eu posso dizer? Meio insensível, se você critica muito, que é o fato de que eu acho que o filme acaba em alguns momentos beirando a geografia, sabe? Eu acho que a própria protagonista acaba às vezes ultradimensionando a própria importância. Ela se dá uma importância muito grande. E eu acho que isso acaba prejudicando alguns momentos do filme, mas é um filme que tem uma força muito grande. Chegamos em sexto lugar em The Alabama Solution, que é engraçado, gente. Quando você vai assistir a um filme, você é a pessoa que você é quando você não está assistindo a um filme. O que eu quero dizer com isso?
Você vai assistir a um filme levando você mesmo para lá, levando a sua própria experiência. Nós assistimos a esses documentários sobre uma instituição muito peculiar na Noruega, sobre uma, sei lá, comediante israelense, sendo brasileiros. E esse filme aqui, que é um filme americano, que faz uma grande denúncia sobre maus tratos e sobre as péssimas condições nas instituições prisionais americanas, para um brasileiro acabam soando menos chocante do que soaria para boa parte da humanidade. Vocês entendem o que eu estou falando? Porque a gente mora num país que também tem uma população carcerária exageradamente grande, como os Estados Unidos. Eu acho que talvez a gente só perca para os Estados Unidos em números proporcionais, e que é enjaulada como sub-humanos, né? Não é nem como animais. Então a gente está acostumado a ver esse tipo de imagem. São imagens chocantes, mas para as quais, infelizmente, nós brasileiros estamos um pouco dessensibilizados. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então é um bom filme, um filme investigativo que usa muito, como vocês conseguem ver no pôster aqui, imagens feitas pelos próprios prisioneiros sobre as condições nas quais eles vivem. É um filme muito forte da HBO, mas que por a gente ser brasileiro, ele acaba sendo mais do mesmo, infelizmente, daquilo que a gente já viu muitas vezes na mídia, né? Nos jornais aqui do Brasil. Chegando em quinto lugar, eu coloquei o Apocalipse nos Trópicos, da Petra Costa, que é um filme do qual eu gosto menos dele do que do Democracia em Vertigem, por exemplo, eu acho que ele tem alguns problemas sobre os quais eu vou falar brevemente, mas é um filme muito impactante, porque a Petra Costa consegue, olhando de fora como uma pessoa que não cresceu dentro da religião, usar a curiosidade de quem não conhece algum assunto e a inteligência dela para formular uma teoria sobre o casamento com união total de bens que a Igreja Evangélica no Brasil fez com o bolsonarismo, criando esse fascismo evangélico do Brasil do século XXI, que elegeu o Bolsonaro e que está aí até hoje enchendo o saco de todo mundo na internet. Né? É um filme muito inteligente, muito bem estruturado. Ele é quase um filme ensaio nesse sentido, porque ele apresenta uma opinião e embasa isso, né? É quase como se ela fizesse uma dissertação nesse filme. Ela tem uma tese para defender e ela vai usando elementos da realidade, inclusive imagens reais, para provar isso, que é um dos objetivos de qualquer documentário. Muita gente falou já que ela dá um protagonismo grande demais pro Malafaia. Eu acho que isso é importante, porque o Malafaia tem muito poder, mas ele é só um símbolo. Eu já vi muitos debates com evangélicos na internet que falam assim: ah, mas não são todas as igrejas evangélicas, mas são muitas. O discurso predominante dos evangélicos na internet hoje em dia é esse. Não adianta falar que não é. Né? E esse é um filme importante para embalar isso numa narrativa bem construída, inclusive para levar para o mundo. E chegando no Oscar, chegando na Netflix como já chegou, eu acho que cumpre um papel muito interessante, muito importante e necessário nesse momento, porque Bolsonaro está preso, né? A Papuda ali esperou e agora eu desejo para ele boa estadia lá, não é mesmo? Só que o bolsonarismo ainda está aí. Em quarto lugar, eu coloquei um filme chamado 2000 Metros para Andívka. Esse é um documentário dirigido por um cara de quem eu não gosto. Dirigido por um cara por quem eu não tinha, antes desse filme, nenhum tipo de respeito intelectual. Que é esse cara chamado Mstislav Shanov. Porque ele fez um filme uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, chamado 20 Dias em Mariupol, que inclusive ganhou o Oscar de melhor documentário naquele ano, acho que em 2023, se eu não estou enganado. Esse cara fez um filme, aquele filme lá, ensaio também como o da Petra Costa, ou seja, ele faz um filme tese defendendo uma visão de mundo muito particular, mas que é um filme desonesto. A tese dele em 20 Dias em Mariupol é toda enviesada e os métodos que ele usa para explicar por que a Rússia invadiu a Ucrânia são completamente tirados assim da caixa de Pandora. São tirados de um chã da extrema direita. São tirados assim de uma caixa de comentários do UOL lotado de pessoas que estão saindo agora à força da camisa de força, sabe?
porque ele fica fazendo comparação do Putin com Stalin. É um negócio assim absolutamente louco. Só que em 2.000 metros para Andrivka, esse é um filme muito diferente de 20 Dias em Mariupol. Ele não é um filme tese. Na verdade, ele é um filme de guerrilha, porque o diretor conseguiu acesso, colocando câmeras nos uniformes e nos capacetes dos soldados, ao campo de batalha. Então ele retrata como que eu posso dizer, plano, uma movimentação ali dos soldados ucranianos atravessando uma floresta para libertar, para recuperar uma cidade que é Andrivka, que é uma cidade que já está totalmente destruída, e no processo a gente acompanha imagens assim exclusivas em altíssima definição do que é o campo de batalha, do que é uma guerra, inclusive com baixas, né, com perdas ali que numa guerra a desumanização é tão grande que mortes, perda de seres humanos acaba sendo considerada baixas, né? A gente chama uma morte de um filho, de um pai, de um cidadão de baixa. Né? Então é um filme muito mais humanista nesse sentido. E é um filme que, dessa vez, o Chernow não escondeu nem um pouco a vocação dos ucranianos ao neonazismo. Né? Eu vou usar o mesmo termo que eu usei para falar do filme da Petra Costa, o casamento do exército ucraniano com o neonazismo. Porque, inclusive, quando eles chegam lá em Andrivka, eles pregam duas bandeiras. A bandeira da Ucrânia, para mostrar, ó, isso aqui não é mais território russo, a gente recuperou para a Ucrânia, e a bandeira de um batalhão lá, de um pelotão, é, que foi criado como um pelotão neonazista, né? E o filme mostra isso e ninguém fala nada. Só que o filme não é sobre isso, ele não é um filme tese, como eu falei. Ele é um filme sobre o campo de batalha. E além de ter imagens exclusivas em alta definição, ele mostra que quem luta a guerra não é o Putin, não é o Zelensky, não é o Trump, não é ninguém que está apertando os botões. São homens normais. Não estou dizendo que todos ali são neonazistas, eu jamais falaria um absurdo desse, mas são os soldados que estão ali obedecendo os chefões do mundo, que são, né, esses políticos, ou então os grandes capitalistas, que estão ali morrendo, sei lá, por ideais que eles podem defender ou não, mas é um filme muito mais humano nesse sentido, apesar de eu não ter muito respeito pelo diretor. Em terceiro lugar, eu coloquei Cover Up, que é um filme aí sim de uma diretora que eu amo, que é a Laura Poitras, que tem um baita de um respeito de todo mundo, porque ela que conseguiu aquele acesso ao Snowden lá 10, 12 anos atrás, 15 anos atrás, não lembro mais, e fez aquele filme maravilhoso que é o Citizen 4. Ela está co-dirigindo com o Mark Obenhaus, e o Cover Up é um daqueles filmes que são um louvor ao jornalismo bem feito, ao jornalismo que trata a verdade como grande objetivo, porque eles seguem o Seymour Hersh, que é esse jornalista americano, ao longo das décadas. Ele é um cara que teve participação importante na hora de revelar os abusos do exército americano no Vietnã, por exemplo. Ele passou por Guerra Fria, passou por Watergate, passou pelo 11 de setembro, enfim, teve uma participação grande em vários eventos da história americana e mundial do século XX e já 21, e é um filme mais tradicional. Se o 2.000 metros para Andrivka é um filme de guerrilha, se o Apocalipse nos Trópicos é um filme tese, é um documentário tese, um documentário sobre a defesa de um ponto, Cover Up é um documentário mais clássico que vai usar cabeças falantes, né, depoimentos, vai usar imagens de arquivo, ele vai construir a sua narrativa com fontes diversas para acompanhar a vida desse cara e para explicar a sua importância, as suas contradições, que também tem, etc. É um filme muito bom. Em segundo lugar, o meu segundo documentário favorito dessa lista, eu coloquei o The Perfect Neighbor, que é um filme que está na Netflix também, assim como Cover Up e o Apocalipse nos Trópicos. E esse é um true crime. Eu estou aproveitando, né, nesse vídeo para falar um pouco sobre os subgêneros do documentário. Esse é um true crime, é um filme sobre um crime real que se passa numa vizinhança de classe baixa,
nos Estados Unidos, predominantemente negra, na qual começa a rolar um conflito com uma vizinha branca, uma senhora, que fica gradativamente mais puta, mais indignada, mais raivosa, porque as crianças negras estão brincando na rua, fazendo barulho, gritando à noite, andando de bicicleta, fazendo aquilo que criança faz, né? Eu não vou revelar aqui o destino desses personagens, eu não vou falar por que, que ele é um documentário chocante, mas ele é. Eu acho que ele é um documentário extremamente bem construído. Ele consegue, de uma maneira que só os melhores documentários de true crime sabem fazer, guardar as informações que precisam ser guardadas, revelar na hora certa, manipular o espectador da maneira certa para que a gente acompanhe a progressão daquele conflito. Então é um filme muito bem construído. O problema para mim desse filme é que ele é um filme que usa isso para entretenimento. E isso é uma discussão muito maior. Não é sobre esse filme, tá? É sobre o subgênero. Ele é um filme true crime que utiliza um crime real, que tem vítimas reais, pessoas que perderam entes queridos, não é verdade? Ou um ou uma ente querida. E ele usa isso para criar uma narrativa envolvente para funcionar como entretenimento de uma plataforma de streaming. E inclusive ele faz isso contendo uma cena extremamente triste e brutal. Tem uma cena que vocês vão reconhecer nesse filme que você fala, cara, essa cena é devastadora. Eu comentei esses dias na crítica de Hamnet que Hamnet tem uma cena absolutamente devastadora e eu chamei de a maior tragédia possível. Só que Hamnet é sobre uma história que se passou 450 anos atrás e o filme e o livro no qual o filme se baseou são filmes de ficção. São obras de ficção. No caso de The Perfect Neighbor, você está acompanhando através das lentes dos documentaristas e também das pessoas envolvidas ali, da polícia, das vítimas e tudo mais, imagens reais da maior tragédia existente. Não é a mesma tragédia de Hamlet, tá, gente? Eu não estou dando spoiler. Mas dá para chamar da mesma forma, da maior tragédia que existe sendo filmada para uma obra de ficção, para uma obra documental, na verdade, mas que tem fins de entretenimento. Beleza? E por fim, o meu documentário favorito dessa lista é um filme iraniano chamado Cutting Through Rocks, que não tem a menor chance de ser indicado ao Oscar, que eu editei a minha lista de melhores filmes do ano para colocá-lo e que apresenta pra gente uma personagem simplesmente fabulosa, gente. Porque esse filme nos apresenta uma política, uma mulher comum de uma comunidade pequena lá no Irã, que se torna política, que entra pra política, mas ela entra pra política para fazer o bem, para ajudar as pessoas, para visitar a casa das pessoas, para ver o que elas precisam, para lutar pela melhoria da vida daquela comunidade. E aí eu fico pensando, a gente tá numa época em que a gente associa a política à ideologia, à extrema direita, à esquerda lacradora. Aí a gente vai lutar porque eu não quero ter banheiro unissex na escola do meu filho, é porque eu não quero que falem todes, porque não sei o que. E aí você pensa, gente, a política deveria ser sobre isso aqui. Política real é sobre isso aqui. E além de tudo, essa mulher vive no Irã, que é uma república islâmica extremamente repressiva, principalmente contra mulheres, extremamente misógina. Ela passa por coisas nesse filme que são absolutamente humilhantes e ela não perde o brio, ela não perde a força vital para tentar lutar por aquilo no qual ela acredita. É um filme sensacional que apresenta na sua simplicidade. É um filme que na forma é muito simples, gente. É um filme muito simples, mas ele apresenta uma das pessoas que eu conheci recentemente que eu mais comecei a admirar. Eu vou até falar o nome dela aqui. Ela é a Sara Chaverde. Sara Chaverde. É uma mulher incrível, é um filme extremamente tocante. Esse é o meu filme favorito entre os filmes da shortlist de documentário no Oscar 2026. Na shortlist de melhor filme internacional, eu só não vi um filme que é o representante japonês que se chama Kokoro. Todos os outros 14 eu vi e eu vou também ranqueá-los aqui do que eu menos curti para aquele do qual eu mais gostei. Bora lá, aqui tá a minha lista e vocês podem ver que o meu 14º colocado é o filme argentino chamado Belém. Esse é um filme
do qual eu até deveria gostar, porque ele é um filme sobre um tema que me interessa muito. O tema dele é muito forte. Ele conta uma história real na Argentina, mesmo que seja aqueles filmes que tratam essa história real de uma maneira tão sensacionalista que você duvida que tudo tenha acontecido exatamente daquela maneira. Mas ele conta uma história que é uma história absurda, chocante, revoltante de uma mulher que pode ou não ter feito um aborto. Nem isso é muito certo durante boa parte do filme, se ela realmente abortou ou não. E ela vai presa. Isso não é nenhum spoiler, tá, gente? Isso tá no começo do filme. E o filme acompanha a luta de uma advogada para fazer justiça àquela mulher. Eu não vou dar muitos spoilers, é claro. O problema do filme é que ele é extremamente sensacionalista. Ele é um dramalhão novelesco que às vezes é até meio constrangedor, tanto na encenação quanto no roteiro, nos diálogos, nas interpretações, tudo muito exagerado, tudo muito over. E eu acho que é um filme assim que ele desperdiça a oportunidade que tem por não ser muito bom narrativamente mesmo, sabe, gente? Do ponto de vista de narrativa, de linguagem. Assim como o Palestina 36, que não é um filme sensacionalista como o Belém, mas ele é um filme que se propõe a contar a história do conflito entre Israel e Palestina desde 1936, passando ali por alguns personagens, problemas familiares e tudo mais, mas ele é não só didático, parece que você está assistindo a uma palestra numa aula de história no ensino médio, mesmo que seja super bem produzida, é melhor que uma palestra porque cinematograficamente falando é muito exuberante, com as paisagens, com cenas com muitos figurantes, cenas até caras, considerando o cinema feito fora dos Estados Unidos, né, o cinema internacional, o cinema de festival. Ele é um filme bem classudo, bem gigantesco assim nos seus valores de produção, mas ele é um filme que é didático demais e também apresenta personagens que são personagens que nunca se tornam muito envolventes assim, sabe? Você meio que não se envolve tanto, pelo menos eu não me envolvi tanto na vida daquelas pessoas por elas me parecerem muito mais personagens escritos por um roteiro de cinema do que pessoas que eu acredito que já existiram. Entendem o que eu tô falando? Em 12º lugar, eu coloquei um filme chamado The President's Cake, ou O Bolo do Presidente. Esse é um filme que tem uma fotografia absolutamente maravilhosa. E ele conta uma fábula de uma menininha com um amiguinho dela atravessando o interior do Iraque para conseguir ingredientes para fazerem um bolo que é divertida, que é cheia de desafios, que é muito envolvente. Então é um filme que tinha tudo para ser um filmaço. O problema é que o filme não é muito honesto intelectualmente falando. Por quê? O filme se chama O Bolo do Presidente porque ele faz uma grande denúncia que lá nos anos 90, começo dos anos 2000, eu não lembro se é, eu acho que é nos anos 90. Eu não lembro se é durante a administração do Bush pai ou do Bush filho nos Estados Unidos. Enfim, mas o Iraque está sendo bombardeado pelos Estados Unidos. E o filme, ele encontra uma maneira de culpar o Saddam Hussein. Ele demoniza o Saddam Hussein porque supostamente ele teria obrigado a população iraquiana a comemorar o seu aniversário. Se você entende que estabelecer um feriado nacional ou um ponto facultativo nacional, se você acha que isso é obrigar as pessoas a comemorarem o aniversário, beleza. Mas, pior do que isso, é que o filme, como eu falei, ele ignora completamente que as bombas são americanas. Vocês já viram aqueles memes que tem várias bombas com bandeiras diferentes e tá lá? A bomba com a bandeira da Rússia, bomba má. A bomba com a bandeira americana, bomba boa. A bomba com bandeira de Israel, bomba maravilhosa. Sabe esse tipo de coisa? A bomba com uma bandeira de algum país árabe, bomba terrorista. É bem isso, porque o filme mostra bombardeios americanos, inclusive tem uma cena que, de um ponto de vista de encenação e de como que eu posso falar? Impacto dramático, é
muito boa quando a menina e o outro menino lá se encontram numa escola e a escola está sendo bombardeada, que é algo mais simbólico do que isso sobre a brutalidade de uma guerra. Quando uma escola, um lugar de aprendizado, de desenvolvimento das crianças, está sendo bombardeado, e ao invés de mostrar de onde vem aquelas bombas, o filme corta dali para a festa do presidente num exercício retórico muito óbvio. O exercício retórico que o filme faz é: olha só, as crianças estão sendo bombardeadas enquanto o presidente comemora o próprio aniversário. Só que de onde vem aquelas bombas, gente? Quem são os vilões da história? O filme nem menciona o nome dos Estados Unidos. Então é um filme desonesto intelectualmente nesse sentido. Em 11º lugar eu coloquei o Sirat, que é um filme que assim, eu sei que eu sou exceção, tá, gente? É um filme muito amado. Eu tenho colegas da crítica, eu tenho amigos que amaram esse filme. Eu gosto, mas eu gosto até a página 2. Ele é um filme extremamente lindo de se ver, tem uma fotografia inebriante do deserto do Saara, fotografado assim com uma textura, com uma beleza, assim as cores, a luz, a sombra, é um negócio lindíssimo. Tem uma trilha sonora empolgante, uma trilha sonora toda eletrônica, porque ele inclusive se passa um pouco naquele contexto das raves que acontecem no norte da África, ali em Marrocos, sei lá, perto da Europa, quando os europeus vêm para lá também para curtir essas raves intermináveis no deserto. Só que o filme, ele é daqueles filmes que eles tentam te chocar, eles tentam chocar o espectador, e eu considerei que ele faz isso de uma maneira abrupta demais, de uma maneira oportunista demais. Ele quer chocar por chocar. Sabe, ele é um filme até meio cruelzinho na maneira com que ele faz na maneira com que ele faz com que alguns personagens tratem aquela tragédia. Entende o que eu tô falando? Então é um filme, enfim, que não me interessou tanto assim quanto interessou a maioria das pessoas. Em 10º lugar, eu estou colocando um filme de Taiwan, ou seja, chinês, chamado Left-Handed Girl, A Garota Canhota, que está disponível na Netflix. É um filme que você já viu outras vezes, apesar de ele ter as suas peculiaridades. É um filme sobre uma família taiwanesa, a mãe, os filhos que estão ali tentando dar certo na vida, sem o pai, sem uma figura masculina adulta. Eles estão tentando ali viver da vendinha, né, do comércio de rua ali da mãe, e as crianças vivendo, ajudando a mãe. Tem a convivência delas ali com o bairro, com as barracas vizinhas ali dos outros comerciantes. Aí tem também a relação dessa mulher com a mãe dela, que julga ela numa sociedade ainda muito machista por não ter marido e trata os filhos de outra forma. Ou seja, é um filme que lida com contexto familiar, com conflitos familiares na China, usando uma linguagem muito moderna, né? Ele usa a diretora, né, usa inclusive várias cenas filmadas com iPhone, assim como o Sean Baker fez em Tangerine. E esse é um filme produzido pelo Sean Baker. A diretora, que é a Shi Shin-soo, ela tem apenas um filme antes desse como diretora no currículo, e é um filme que ela co-dirige com o Sean Baker lá no início da carreira. Então vocês podem imaginar o tipo de cinema social, olhando para as periferias, olhando para as pessoas do povo, feito com dispositivos de captura de imagem, de vídeo, mais móveis, mais pessoais, menos profissionais, para gerar uma agilidade, para gerar uma sujeira até estética, uma textura das ruas, da vida real, que o Sean Baker usa no cinema dele nos Estados Unidos, a Shin Shin-soo fazendo isso na China. É um filme legal, não é um grande filme, mas é um bom filme, assim como Homebound, que conta uma história de dois amigos ao longo das décadas, e esse é o forte do filme. A gente realmente acredita na amizade desses dois caras. Quando eles brigam, a gente entende porque eles brigaram, apesar do filme às vezes ser um pouco manipulador, no sentido de colocar conflitinhos para que eles briguem, para que o filme tenha conflito naquele momento, porque precisa para o roteiro. E ele é um filme que aborda uma situação que eu não vejo ser tratado com tanta frequência pelo cinema quanto eu acho que deveria, que é o peso que o capitalismo impõe nas costas de homens jovens. Homens que crescem acreditando que o futuro deles, da família deles, depende do quanto eles conseguirem trabalhar para produzir, para sustentar todo mundo, para ter coisas que eles e outras pessoas da família deles não tiveram antes,
não só as gerações que vão vir, mas as gerações anteriores também, ajudar os pais e tal. E como isso é enlouquecedor. Como muitas vezes esses jovens não conseguem isso, não porque eles não são esforçados, não porque eles não querem, mas porque eles são de uma classe a qual foi deixado muito pouco, a qual é oferecida muito pouca oportunidade. No caso da Índia, tem toda aquela questão. Eu não sei se eu mencionei, não lembro se que é um filme indiano. Tem toda aquela questão das castas, mas o capitalismo, de uma maneira mais disfarçada, também é baseado em um sistema de castas muito parecido. Em oitavo lugar, eu tô colocando No Other Choice, que é um filme de um diretor que eu amo, que é o Chan-wook Park. Eu não acho que No Other Choice seja o melhor filme do Chan-wook Park. Eu acho até que esse é um filme que tem a cara dele, mas também tem um pouco da cara do Bong Joon-ho. Ele se inspirou muito em Parasita, no senso de humor, na crítica social. Eu acho que ele é um filme que tem um primeiro ato espetacular. Os primeiros 20 minutos de No Other Choice são uma das melhores coisas que o Chan-wook Park já fez. E o final do filme é muito forte também. Eu gosto mais do começo, em segundo lugar do final e em terceiro lugar do meio. Eu acho que o miolo do filme é mais ou menos, porque ele acaba se repetindo demais. Entende? Dentro desse contexto, né, que o filme fala da precarização do trabalho, de como a classe média é sustentada por uma ideia falsa de estar muito perto do topo, quando na verdade você está muito perto do chão, você está a uma demissão do morador de rua, do cara que passa fome, e tudo aquilo no qual você baseou sua identidade na vida inteira pode estar perto de ruir pelo momento que o capitalismo está passando, pelas transformações que estão acontecendo. É, quando o protagonista toma a decisão que ele toma, aquela decisão extrema, porque é um filme que é, de certa forma, uma fábula de humor negro, digamos assim, uma fábula, é, como que eu posso dizer, sacana, assim, cheia de sarcasmo e de um pessimismo absurdo também. Tem muito tempo nesse miolo do filme em que ele vai executar esse plano dele em várias partes. Vocês vão entender o que eu tô falando quando assistirem ao filme, se não viram ainda. E essas partes são meio parecidas. O filme ele meio que gira em torno de si mesmo por um tempo até encontrar o seu final, que é um final que eu sei que vai impactar muita gente e fala muito sobre o mundo de hoje e de amanhã também. Em sétimo lugar eu tô colocando Foi Apenas um Acidente, de um outro diretor que eu também amo, e eu também não acho que esse seja o melhor filme dele. Eu tô falando do Jafar Panahi, eu gosto de vários outros filmes dele, mais do que desse, mas esse ganhou a Palma de Ouro. E esse é um filme que também ressoa muito com os tempos de hoje, né? O Jafar Panahi, ele consegue criar filmes em que existe um dilema moral muito forte. E esse dilema moral vai levar os personagens ao extremo. E ele coloca vários personagens com o mesmo dilema, agindo de formas diferentes, em rota de colisão, tentando achar um denominador comum. E isso é muito tenso, isso é muito angustiante, isso é muito revoltante em alguns momentos. Porque você sabe o que aconteceu com essas pessoas. O problema do filme, na minha opinião, é o final, porque ele vai muito por um lado de anistia, quando eu acho que ele deveria honrar um pouco mais aquilo que ele prometeu, baseando no comportamento dos personagens que a gente viu anteriormente. Bora para o sexto colocado, que eu coloquei pro All That's Left of You, que é um filme também sobre uma família palestina que atravessa décadas. Ao invés de começar em 1936, como Palestina 36, ele começa em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, logo após a criação do Estado de Israel. E essa é uma família que vai representar muitas outras, porque é a história de uma família que perde a sua cidade, perde a sua casa, perde o seu lar e, consequentemente, perde a sua identidade a partir do momento em que terras palestinas passam a ser ocupadas por Israel e cada vez mais terras palestinas se tornam parte do território de Israel e essa família vai convivendo como pode, o tempo vai passando, aquilo que era espera acaba virando uma resignação porque não tem outra opção. E é um filme muito forte, que tem um final agridoce. Eu não vou nem dizer agridoce, ele é melancólico. É um filme muito bom com interpretações lindíssimas. Ele é um épico.
Olha só como dá pra fazer um épico bem feito. Esse é um filme sobre o mesmo tema que opta também por uma estética parecida, que é essa estética épica, mas que funciona muito melhor do que o Palestina 36. Em quinto lugar, e essa é uma escolha talvez um pouco atípica, porque não é um filme que está sendo tão badalado quanto Foi Apenas um Acidente ou No Other Choice, mas eu coloquei o Late Shift, que é o filme da Suíça, que é um filme muito curtinho, muito simples, que se passa durante um tempo também limitado, ali de uma noite e uma madrugada, num hospital suíço. E aí, quando você pensa em hospital suíço, você vai pensar: ah, deve ser um hospital de alto padrão, deve ser um hospital que preza pela saúde mental dos seus colaboradores, no qual não existe trabalho exaustivo, no qual as pessoas conseguem ter uma separação da vida pessoal e do trabalho muito suficiente. Mas na verdade, esse é um filme sobre uma mulher que está à beira de um colapso, à beira de um, sei lá, cara, de um burnout, porque ela é uma profissional de saúde que está ali lidando com 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, todos os dias, e o filme te joga nesse caos. Ele te joga nesse caos dela tendo que atender uma estagiária, ao mesmo tempo reportar para a médica chefe dela, e ela tem 3, 4, 5, 6, 7 pacientes pedindo coisas diferentes ao mesmo tempo, e ela não pode errar, porque qualquer erro que ela cometa tem vidas humanas que estão ali na mão dela, dependendo dela o tempo todo. Ela precisa também cuidar da cabeça, porque ela ouve muita coisa, ela vê muita coisa trágica, muita coisa triste, ela vê gente morrendo todo dia. Então é um filme que consegue, com uma montagem muito rápida e com uma interpretação fabulosa dessa atriz, que é a Leonie Benesch, que já tinha feito uma professora num filme muito parecido anteriormente, falando sobre educação. Ela é a atriz perfeita para viver personagens alemães ali, suíços, mas para viver personagens da classe trabalhadora entrando em colapso mental. É um filme muito eficiente, simples, curto, direto e reto, mas que eu gostei muito. Em quarto lugar, eu tô colocando um filme que, assim, é meio que impossível não se impactar com esse filme. É um filme que tá virando o filme do momento. Ele é um filme que vai ser indicado ao Oscar, que é A Voz de Hind Rajab. Porque ele faz algo que é muito inteligente. Ele é um misto de ficção e documentário, ele é um filme híbrido, porque ele pega a voz de uma menina palestina de 6 anos de idade, que está presa nos escombros de um carro depois que o carro da família dela foi bombardeado por Israel lá na Palestina. E ela entra em contato telefônico com uma organização palestina que está fora da zona de conflito, digamos assim, e que não pode ir para lá também, não pode nem levar ambulância para lá, porque vocês sabem muito bem como o exército de Israel opera. Israel vai bombardear a ambulância. Se você levar jornalista, vai bombardear jornalista. Qualquer pessoa que você levar lá, Israel vai explodir ao meio. E o filme inteiro, gente, é basicamente isso. É a conversa dessa menina com esse grupo. Esse grupo é encenado, então tem uma encenação ficcional com atores do grupo tentando lidar com a situação, encontrar alternativas, manter a menina calma, etc. Inclusive discordar um do outro em relação ao que fazer, enquanto a voz é real, a voz é documental dessa menina, uma voz de criança, gente, desesperada, falando coisas que vocês jamais imaginaram ouvir uma criança falando na sua vida. Ou seja, é um filme fortíssimo, 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 com um final devastador. É um filme que funciona e que é uma baita pedrada. Em terceiro lugar, eu coloquei o Som da Queda, o filme alemão da Marcia Chilinsky, que é um filme difícil. Esse aqui não é um filme para todo mundo. Porque ele é um filme que atravessa várias gerações de mulheres alemãs no século XX e até os dias de hoje. Vem ler desde lá o início do século XX, a Primeira Guerra Mundial, passa pela Segunda Guerra Mundial, passa obviamente pela Guerra Fria na Alemanha Oriental, chega aos dias de hoje. E é um filme que fala de temas muito complexos. Ele fala de trauma geracional, ele fala de opressões que mulheres enfrentam e que se repetem, ecoam ao longo do tempo, de maneiras diferentes, como essas mulheres de gerações diferentes sofrem coisas parecidas, mas reagem de acordo com as mulheres
do seu tempo reagiriam, entendem o que eu tô falando? É um filme todo baseado em elipses, em cortes que nos levam de um tempo para o outro e que não te explicam onde você tá, que não ficam te situando nem na história, nem no tempo, nem na geografia. O tempo todo você precisa fazer as pontes, você precisa fazer as conexões. É um filme muito ambicioso, é um filme lindíssimo, potente visualmente, é um filme que eu amo de paixão. Eu só não amo mais do que esses dois filmes, que são O Valor Sentimental e O Agente Secreto. Esses dois filmes eu coloquei aqui O Valor Sentimental em segundo e O Agente Secreto em primeiro, mas eu lembrei agora que na minha lista de 10 melhores filmes do ano, eu coloquei O Agente Secreto em segundo e O Valor Sentimental em primeiro. E isso não é erro, é porque pra mim eu amo tanto os dois filmes que pra mim tanto faz. Seria meio que um empate. Os dois filmes são tão bons, um é tão bom quanto o outro. E eu vou falar agora de Valor Sentimental. Eu vi um post extremamente equivocado esses dias, falando que Valor Sentimental é sobre white people problem, sobre problema de gente branca. Eu acho que o filme anterior do Joaquim Trier, que é a pior pessoa do mundo, é um filme sobre problema de gente branca. Mas o Valor Sentimental, ele é um filme sobre coisas tão universais, sobre problemas que todo mundo tem. Todo mundo tem problema com os pais. Todo mundo tem a voz dos pais na cabeça. E aquela necessidade de performar para os pais, de dar para eles aquilo que é esperado e ao mesmo tempo de desenvolver sua própria voz, independente daquilo que eles pensem. Sabe? Todo mundo é moldado pela sua infância. Tem um diálogo ali das duas irmãs que elas estão falando, caramba, sobre como elas tiveram a mesma infância. Uma teve um tipo de vida, depois a outra teve outro tipo de vida. Mas aquela que teve a vida padrão, que casou, que teve filhos, que tem a família de comercial de margarina, não significa que está menos quebrada do que a outra, sabe? É um filme muito complexo, é um filme de questões universais. Eu acho que hoje em dia a gente se acostumou. Eu amo dramas políticos, eu amo suspenses políticos, eu amo filmes sobre temas maiores, temas sociais, temas importantes para o mundo. Mas não precisam ser todos os filmes sobre isso, sabe? A gente acha às vezes que todos os filmes têm que ser um tema, tem que desenvolver um tema importante. Na verdade, temas humanos, de como a gente se comporta, de como a gente pensa, de como são as nossas relações, podem ser tão importantes quanto e podem ser tão impactantes e bons quanto. E fechando a lista, O Agente Secreto, que é um filme sobre tanta coisa, né, gente? É muito reducionista falar que O Agente Secreto é um filme sobre a ditadura militar, é um filme sobre um homem fugindo de uma possível perseguição política, de uma possível censura e da morte, porque ele é um filme sobre muita coisa, ele é um filme sobre brasilidades. Não é verdade? O Agente Secreto, ele é um filme sobre tudo aquilo que existe de pior no Brasil e tudo aquilo que existe de melhor, porque nós somos o país da ditadura militar, nós somos o país do jeitinho brasileiro, nós somos o país desse fascismo tupiniquim que presta continência para a bandeira dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo a gente é o país do carnaval, a gente é o país do sotaque pernambucano, a gente é o país daqueles orelhões engraçados, lindos, cor de laranja lá da década de 70, 80 e 90, que eu peguei ainda na minha infância nos anos 90. A gente é o país de tanta coisa bonita, da bossa nova, da MPB, do samba, do funk, sabe? E é um filme sobre isso. Eu amo o Agente Secreto por isso, porque ele não é só sobre a ditadura militar, ele é sobre as contradições, a dor e a delícia de ser brasileiro. Alguns desses filmes, se vocês forem lá no Letterboxd, vocês vão achar críticas completas minhas. Olha só, tem crítica de O Agente Secreto. Caramba, cadê minha crítica? Olha aqui, ó, tem uma crítica minha de O Agente Secreto. Vocês querem ler? Não tem vídeo aqui no canal. Então, ó, leiam minha crítica de O Agente Secreto. Tem crítica de. Deixa eu ver. Valor Sentimental. Tem crítica de vários filmes que vocês podem ler, então eu aconselho que vocês vão lá no Letterboxd, me sigam e leiam as minhas críticas também. Tem crítica de Som da Queda, de No Other Choice, de Foi Apenas um Acidente. Dessa lista aqui, tem crítica de praticamente todos os filmes, mais da metade, pelo menos, beleza? Eu vou realmente ficando por aqui. Vai ter vídeo com as minhas apostas pro Oscar sobre quem eu acho que vai ser indicado. Os indicados saem agora na quinta-feira, dia 22.
Mas esse é o vídeo de 2 shortlists aí. Quero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, clica no sininho. Esse é um vídeo especificamente que precisa de você para ser divulgado no YouTube. Comenta qualquer coisa aqui, me manda um oi, fala sobre esses filmes, quais deles você viu, quais você não viu, de quais você gosta, não gosta, qual você ficou com vontade de ver assistindo esse vídeo. Me ajudem, porque esse é o tipo de vídeo que o algoritmo não vai pegar no tranco sozinho. Ele precisa do engajamento das poucas pessoas que verem ele por livre e espontânea vontade. E isso inclui você, beleza? Valeu, obrigado, até mais, tchau.